Boa tarde, vamos a mais um programa da Estação Sabiá, no nosso estúdio aqui no Rio de Janeiro, na TV 247. Eu sou Regina Zappa e vou conversar hoje, vai ser uma conversa muito legal, com a Tereza Corção, a ecochefe, fundadora do Instituto Maniva, que vai contar toda essa história do alimento, como, né, da gastronomia como transformação social. E estamos aqui também com o Felipe, que é biólogo e indigenista, vai contar a trajetória dele, como que ele, como gaúcho, foi parar na Amazônia e vive lá até hoje. Certo. Certo? Então vamos começar conversando aqui com a Tereza. Conta aí essa história, Tereza, há muito tempo que eu acompanho o seu trabalho. Como é que você chegou na mandioca? Na mandioca. Como é que eu tropecei na mandioca? Bom, começou tudo com o movimento Slow Food, que é um movimento que nasceu na Itália na década de 80, justamente na época em que a globalização estava estourando e abriu a primeira loja do McDonald's em Roma. Ia abrir. E aí um grupo de jornalistas de gastronomia resolveu fazer um movimento, foram para a praça, ficaram lá protestando, e quando eles viram o McDonald's, o Carlo Petrini, que é o fundador, falou, bom, se tem um fast food, por que a gente não cria um slow food? E foi assim que eles criaram esse movimento, que de início era um movimento até bem burguês, assim, porque era a preservação daqueles alimentos que construíam a identidade dos italianos. Uhum. Eles tinham medo de que o fast food pudesse destruir a cultura alimentar italiana. Então o primeiro projeto deles foi um cadastro dos produtos. Só que quando eles começaram a cadastrar os produtos e conhecer esses produtores, eles começaram a perceber que não adiantava nada eles tentarem proteger esses produtos se eles não ajudassem a proteger quem produzia. Então o projeto deixou de ser um foco no produto para ser um foco no produtor. E aí a partir disso eles criaram um segundo projeto que chama Presídia e que no Brasil se chama Fortalezas do Gosto, onde o foco principal são as associações de produtores. E aí, com isso, eu entrei no Slow Food como uma associada, fui co-líder aqui no Rio de Janeiro, Margarida Nogueira, que era líder, e a gente começou bom, o que é a identidade brasileira, né? O que é a identidade alimentar? Nós que somos um país miscigenado, um país que tem tantas tendências, né, misturadas. E aí eu fui para Pernambuco, fui convidada como chefe de cozinha, já tinha um navegador, né, já tinha um restaurante, fui convidada para fazer um festival, e lá nesse festival eles me deram uma lista de 15 ingredientes, e 10 desses ingredientes eu desconhecia e eram derivados da mandioca. E aí eu comecei a perceber que a mandioca era muito maior, tinha muito mais importância e desdobramentos do que eu, como moradora do Rio de Janeiro, tinha ideia. E aí comecei a pesquisar, uma pesquisa informal, minha irmã, Bibi, ajudou, fazia parte de... enfim, a gente começou a pesquisar, e aí duas coisas aconteceram. Eu fiz um vídeo, um documentário para uma palestra nos Estados Unidos, que me pediram para dar sobre mandioca, e comecei a fazer as oficinas de tapioca dentro de escolas públicas. Isso já tem muito tempo. Olha, o primeiro filme foi em 2004, já tem muito tempo. E aí, com essa história da mandioca, eu comecei a entender um pouquinho, que até hoje eu não entendo completamente, como é que funciona esse início do alimento, que é a produção, né? E com isso você começou a entender mais de Brasil também, né? Aí eu comecei a entender, conhecer, né? E é uma loucura, porque a gente vive numa bolíssima, né? Uma coisa mínima. E quando você vai para campo, não só no Rio de Janeiro, mas quando você vai para lugares onde a situação é mais difícil, né, de sobrevivência, e você encontra muitas vezes coisas muito organizadas que você também se surpreende. E aí você começa a entender, bom, então isso é Brasil, né? Isso é Brasil. Fica sempre aquela música da Elis Regina, né, na cabeça, né? O Brasil não conhece o Brasil. E é muito, ao mesmo tempo, fica duas coisas. Uma coisa que é o seu desconhecimento e, por outro lado, um orgulho muito grande do país que a gente tem, porque é muito rico, né? É muito rico de pessoas, é muito rico de produtos. É bom você estar falando disso, Tereza, porque ultimamente não se tem tido muito orgulho do Brasil, então essa conversa nossa vai ser boa porque a gente vai falar do bom Brasil, né? Isso. Desse Brasil que funciona, que luta, né? Felipe vai contar também. Mas chega lá no Instituto. Pois é. Então, com essa história do Slow Food, eu acabei
um grupo de chefes acabou se reunindo, né, no Rio. Eu gostei desse negócio que você está fazendo nas escolas, quero ajudar. E aí a gente fez o grupo dos ecochefes, né? Fizemos essa marca e fundei o Instituto Maniva junto com outros chefes. São quantos chefes no grupo? Hoje nós temos 13 chefes, mas tem uns novos entrando aí, já teve mais gente, menos gente. E então é isso, é como se fosse um exércitozinho de chefes que sabem que tem um papel importante na cadeia alimentar e que podem ajudar a transformar algumas situações, né, e algumas vidas. Assim, principalmente aqui. Aí vocês, quer dizer, depois da fundação, como é que Do funciona o Maniva. Instituto? Pois é, o Maniva já teve atividades, né, como essa, né, de oficina para crianças. Depois a gente foi convidado pela Secretaria de Cultura da época para fazer oficinas para jovens das comunidades de Santa Teresa. Foi muito interessante essas oficinas. Depois a gente entrou direto nos produtores nas feiras. Então a gente chegou a ter 5 barracas de tapioca orgânica nas feiras orgânicas do Rio. O Rio tem um colar de pérolas, que é o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, espetacular, onde os produtores estão lá vendendo seu produto. Então é muito legal porque tem um diálogo direto do consumidor que vai na feira com aquele produtor. E aí com isso a gente também ficou muito ligado aos produtores, mas depois a gente começou também a pensar num outro tipo de projeto, que foi o que aconteceu agora. Como a gente ficou identificado como chefes que podem ajudar os produtores, digamos assim, é meio simplificar, mas basicamente foi isso que a gente ficou conhecido. A gente foi procurado então pelo Pedro Constantino, que é um biólogo, que veio fazer a demanda de: será que no Rio de Janeiro a gente pode vender pirarucu selvagem de manejo sustentável? Essa foi a pergunta que ele foi me fazer lá no Navegador, né, o ano passado. Navegador é o seu restaurante? É meu restaurante. Então eu faço parte também do Sindirio, que é o Sindicato de Restaurantes e Bares do Rio de Janeiro. Então a gente levou essa demanda para o Sindirio, para que pudesse abranger vários restaurantes. E nisso foi começado a ser desenhado um projeto que está esse ano todo com várias etapas. Como é que é o nome desse projeto? Aí vai entrar o Felipe. Felipe, fala seu nome todo, porque você tem vários sobrenomes. Qual que você usa? No meio acadêmico, me chamo Felipe Rossoni Cardoso e no Felipe meio Cardoso, profissional acaba usando o Rossoni por ser menos usual, que né? é mais diferente. É mais diferente, né? Então, aí você conta um pouco da sua história antes da gente entrar no projeto que vocês estão fazendo juntos. Você nasceu no Rio Grande do Sul. Isso. Como é o nome da cidade? Eu nasci em Vacaria, no Rio Grande do Sul, divisa com Santa Catarina, lá no platô da Serra, 1000 metros de altitude. E sempre fui muito pegado com natureza, com água, tenho uma coisa com água muito forte. E aí o incentivo da família, os pais, né, sempre leituras e contato sempre que possível com natureza, com outras formas, né, de agrupamentos sociais, conhecer outras realidades. E aí eu sempre tive muito forte uma coisa de Amazônia, né? Quando eu comecei a entender, descobrir o que é a Amazônia existe, tudo isso. Então, desde antes de entrar na graduação, por onde eu me formei biólogo, na PUC do Rio Grande do Sul, eu já tinha mais ou menos claro que eu queria trabalhar na Amazônia. E aí, ao longo da graduação, comecei a fazer contatos, buscar ajuda para contatos com pessoas com profissionais da área da pesquisa que trabalhavam na Amazônia. E felizmente consegui, então, um contato que viabilizou um estágio para recém-formado, né? Então me formei na PUC em 2004, em 15 de março de 2005 cheguei em Manaus para fazer um estágio no Instituto PHSU, que era uma organização que estava trabalhando no Rio Purus, numa reserva de desenvolvimento sustentável. E aí fiz um estágio por um ano nessa reserva, que acabei trabalhando 12 anos lá. Depois desse ano de estágio, fiz o meu mestrado no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, no INPA, né? Uma grande referência em biologia tropical do planeta. E fiz o mestrado com biologia aquática e pesca, por conta da minha paixão por água, por peixe, por pesca e por pescador. E aí, finalizado o mestrado, continuei aí nesse mundo da pesquisa participativa, né? Que é você ver a possibilidade
de cruzar conhecimentos, de integrar conhecimentos das diferentes naturezas, considerando particularmente que o conhecimento científico é tão importante quanto todas as outras formas de conhecimento. Quando a gente junta tudo isso, todas as potencialidades, a gente consegue avanços bastante mais ricos e coerentes, assim, né? Então eu estou nessa linha e desde 2005 então trabalhando com pesquisa participativa, processos de manejo participativo, implementação de formas mais apropriadas de exploração de recursos, sobretudo quando a gente entra na escala comercial, né? Na escala de subsistência é uma outra conversa. E aí na Amazônia, quando eu entrei, descobri o mundo indígena e sim a coisa completou de vez, né? Ficou fascinado. Então hoje eu pertenço a uma organização chamada Operação Amazônia Nativa, OPAN, uma organização criada em 69, cujo escopo é apoio ao protagonismo de povos originários do Brasil. E se trabalha basicamente no fortalecimento da estrutura social, no respeito às diferentes formas de organização dos diferentes grupos indígenas e na ajuda à qualificação desses processos de exploração de recursos, né? E aí, quando interface comercial, né? E como é que vocês se conheceram? Porque vocês agora estão trabalhando num projeto juntos, né? Na verdade é um coletivo do Pirarucu, é um coletivo muito grande. Aliás, eu não consegui ainda contar quantas vezes. A gente acabou de estar em Manaus agora numa reunião que era uma sala imensa, acho que tinha mais de 50 organizações, sei lá quantas organizações tinham ali, né? Então a gente está trabalhando junto com várias outras organizações nesse coletivo. E foi aí que vocês se conheceram? Foi nessa abertura de mercado do Pirarucu de manejo sustentável no Rio de Janeiro. Não é só simplesmente vender o peixe, né? Não é só isso. E ser ecochefe não é só você ser comprado produtor. É você fazer uma parceria verdadeira, né? E aí tem horas que você até ajuda coisas que não tem nada a ver com comprar produto, né? E nesse caso, eu acho que especificamente tem muito aprendizado do nosso lado, porque a gente não tem ideia, né? Normalmente você não tem ideia de onde que vem o que a gente come e muito menos como vivem as pessoas que produzem o que a gente come. Então, nesse caso, sendo na Amazônia, muitas vezes populações indígenas, aí é que é muita coisa nova para aprender. Mas como é que funciona? Quer dizer, como é que é o nome do projeto? Gosto da Amazônia. Gosto da Amazônia é esse projeto agora que vocês estão fazendo juntos. Isso. Que já começou há um tempo e que você estava me contando, os dois estavam me contando aqui da viagem. Isso. Que alguns ecochefes fizeram junto com o Felipe e mais outras pessoas. Do coletivo. A Amazônia, 36 horas. Uma viagem de 36 horas de barco. Isso depois de 2 aviões. Depois de 2 aviões, eu já fiquei assim, vontade de ir, mas 36 horas de barco, será que eu aguento? Mas então a Tereza estava contando aqui, e Felipe também, como é que nasceu esse projeto e o que ele faz? Qual é o objetivo? O objetivo do projeto era abrir o mercado não só para o pirarucu, mas para outros produtos que tenham o mesmo manejo sustentável. Mas aonde que é pescado esse pirarucu? Em vários lugares. A gente visitou uma das localidades que era na Terra dos Palmari, que foi essa viagem. Sim. Essa viagem foi a terceira etapa do projeto. Então, mas esse projeto abrange outras aldeias, outros... Sim. Várias outras fontes de pirarucu. A primeira parte foi um pouco uma sensibilização dos chefes do Rio. Ninguém sabia o que era pirarucu. Eu nunca tinha comido pirarucu. Então, ou se sabia o que era, não sabia como preparar. Não sabia nada, não sabia a cara do peixe, não sabia o tamanho, que tem quase 2 metros de altura. Então a gente começou a aprender. Delícia, né? É muito bom. A gente começou a aprender o que era e foi trazido amostras para a gente levar para os chefes, para que eles testassem na cozinha. Então, o Claude Trogro foi um dos primeiros a receber e ficou fascinado, me mandava mensagem 2 horas da manhã. Tereza, isso aqui é muito bom, está maravilhoso, não sei o quê. E por aí foi. Então a gente... São vários restaurantes que estão comprando agora? Vários restaurantes que estão comprando agora. Então a primeira etapa foi essa, da sensibilização dos chefes. A segunda etapa foram oficinas de pirarucu no Cindy Rio. Então vários dos chefes fizeram aulas lá no Cindy Rio.
Para aprender como preparar o pirarucu. Sim, porque a gente fez testes de coisas muito não tradicionais, né? De como a gente fazia coisas com peixes de outra origem, a gente resolveu testar, e inclusive as várias partes do pirarucu, que também a gente não sabia isso. Na terceira etapa, que foi a viagem, a gente não só foi conhecer o peixe, né? Como a gente foi entender as partes do peixe, e aí teve chefes franceses que são uma técnica muito apurada. Foram também? Foram também. Mas assim, eu acho que o mais importante foi a gente conhecer a comunidade, porque isso faz uma diferença muito grande. Uhum. Porque é como se você entrasse aprendesse uma outra língua, né? Você entra num outro universo. Você entra num outro universo e você respeita essa diferença, né? Você começa a entender que não só existe um produto, existe um peixe, um alimento que está ali incrível, né? E que faz parte da cultura deles, e que eles têm um jeito de preparar completamente diferente do nosso. Então a gente também aprende o jeito deles. Então tem toda uma troca que na nossa vida urbana a gente não tem, né? Então eu tô vendo você falar assim com esse entusiasmo, e eu fiquei sabendo desse projeto também através de um outro chefe, que é o Ricardo Lapierre, que me contou que foi na viagem. Sim. E ficou fascinado. Sim. E conversei também com Adevaldo, que também me contou um pouco disso. Mas agora a gente está podendo aprofundar aqui essa história. E o que eu acho interessante, Reginés, é assim, até o Felipe explicar melhor, que sabe explicar muito melhor do que eu, o que é esse tal de manejo sustentável, porque isso é que faz a diferença na produção. Explica pra gente. Então, assim, para explicar o que é manejo, eu vou puxar o histórico de exploração do pirarucu, né? Ele é um peixe utilizado milenarmente por muitas etnias da Amazônia. E a gente tem, assim, basicamente, na década de 60, aí pós-ciclo da borracha, a gente está agora analisando alguns dados disponíveis de uso de pirarucu no ciclo da borracha, através dos monitoramentos comerciais, do sistema de aviamento e tudo. Mas assim, na década de 60 a gente teve um declínio muito, muito forte dos estoques naturais por conta da pesca comercial feita a qualquer jeito, né? Sem critérios, né, de abate, nem de quantidades, nem de tamanho dos peixes. Então começou a se abater mais do que a população de pirarucu conseguia repor, né? E tudo que a gente tira sem haver reposição vai colapsar, né? Então a década de 60 teve assim uma queda vertiginosa nos estoques, e aí 70, 80. E aí chegou um ponto que então o governo federal teve que começar a restringir o uso, né? Então proíbe comercialmente durante 6 meses do ano, os outros 6 meses pode ser explorado. E aí, pode ser pescado. Pode ser pescado. Aí o estado do Amazonas ainda, essa primeira legislação de proibição com 6 meses, mesmo assim, né, o pessoal ainda estava sentindo que não estava havendo resposta do peixe, né? Então, mas tem gente também que não deve respeitar isso. Não, né? Exatamente. Aí vira pesca predatória, né? Sem critério nenhum. Então acabou uma segunda legislação, uma segunda instrução normativa aí, fechou o ano todo, né? Em 6 meses era proibido através de Brasília, e os outros 6 meses a Superintendência do IBAMA do Estado do Amazonas proibiu. Então, fechou o ano. E aí, por conta de uma mobilização social já instalada em processo de aperfeiçoamento na região do Médio Solimões, onde hoje é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que é muito conhecida, né? Nessa integração de conhecimentos, então, do conhecimento técnico-científico e do conhecimento dos varzeiros de Mamirauá, né? Do povo da várzea, dos ribeirinhos de Mamirauá, o pesquisador, na época, o Leandro Castelo, aprendeu com os pescadores que dava para contar o peixe. Porque um dos nossos problemas na pesquisa com peixe é a gente saber estimar o tamanho do estoque. É muito difícil, né? Agora a gente tem uma série de tecnologias que nos ajudam, mas na época não tinha. E aí os pescadores falaram pro Leandro, cara, dá para contar pirarucu. A gente sempre contou. Contar como?
que acontece? O pirarucu tem um comportamento diferente da grande maioria dos peixes amazônicos, que ele sobe na superfície para engolir um ar atmosférico, né? Todos os peixes têm as brânquias, o pirarucu também tem, onde acontecem as trocas gasosas, né? Então ele respira ar retirado da água. O pirarucu, ele é gigante, né? É um peixe muito grande, então só as brânquias não daria conta de oxigenar o sangue. Então, adaptativamente, né, ao longo da evolução biológica, ele tem um aparato fisiológico que ele vai lá e engole, ele precisa do ar ele fora. boia e dá um gole de ar. Tem outros peixes assim, o golfinho, assim, ou a baleia? Tem alguns peixes que têm adaptações, né? A baleia, golfinho, as lontras, esses mamíferos que já têm isso é um outro sistema fisiológico, assim. Mas os peixes o pirarucu tem essa adaptação e então ele precisa boiar. E na boiada, os pescadores ao longo do tempo foram desenvolvendo um conhecimento incrivelmente acurado sobre o comportamento do peixe, né? E nessa boiada os pescadores arpoavam, né? E aí, mas então através desse cruzamento de conhecimento se chegou a uma técnica de censo populacional do pirarucu, que era uma primeira ferramenta importante para a gente entender realmente esse estoque baixou, mas ele baixou quanto? Quanto peixe tem? Como é que a gente vai comparar isso? Que entra essa história de dá para contar o pirarucu. Exatamente. Então se desenvolveu um método com base no conhecimento tradicional e se estruturou, né, com base na pesquisa, em testes estatísticos, em modelos, em testes de eficiência, de acurácia desse método, se comprovou que ele é um método absolutamente seguro se feito num protocolo, né, numa receita. E hoje a gente tem aí, então, a partir de Mamirauá, em 20 anos, agora a gente está indo para o 21º ano de manejo, de implementação de manejo, uma recuperação impressionante dos estoques a partir do esforço de comunidades locais, de grupos sociais, ribeirinhos ou indígenas, que se organizaram para proteger os seus territórios contra a pesca predatória e nessa proteção viabilizar condições do estoque se recuperar. Quer dizer, são aqueles 6 meses. Exatamente. Onde aí, não se pode pescar se para abriu. que eles se reproduzam. Então se abriu uma exceção nessa legislação que tinha fechado o ano todo, que a partir da demonstração de que esse método era tecnicamente eficiente, se convenceu, né, o governo brasileiro a testar isso. Falou, vamos construir um jeito aqui que pode ser que dê certo. E aí se abriu uma exceção, né, para uma experiência que agora como a gente consegue contar dentro de critérios esse estoque, a gente em teoria consegue retirar um tanto porque a gente sabe o tanto que tem. E se a gente retirar um tanto calculado estatisticamente, a gente tem segurança de que o estoque que ficou vai repor o que a gente retirou. Esse é o manejo sustentável, né? Então, o manejo sustentável nada mais é do que um conjunto de pessoas, né, em nível comunitário ou multicomunitário, mas regional, territorial, que se organiza socialmente para que isso aconteça, para a proteção do seu território, viabilizando condições da recuperação de estoque e aí começar a explorar esse estoque de uma forma ordenada. E isso funciona para o pirarucu, mas deve funcionar para outros. Então, essa é uma das grandes um dos grandes impactos do manejo. Essa proteção territorial, que nada mais é do que reapropriação de território, né? As pessoas estavam perdendo território para a frota pesqueira comercial, que não tem compromissos com o lugar, né? Tem que ir lá encher o barco e ir embora. E aí, depois que acaba o peixe, fica a comunidade no mesmo lugar sem peixe. Então, quando essas pessoas se reapropriaram desse território, falaram, não, esse território é nosso e a gente que cuida e ele serve pra gente. O território estava protegido, tendo como mote o pirarucu, mas tudo que tem ali está protegido. Então teve um boom de várias outras espécies de peixes, de mamíferos. Do projeto. Exatamente. Tendo como, então a gente aí caracteriza como uma espécie guarda-chuva, que a gente chama, né? É um bichinho que todo mundo se voltou a ele e que todas as estratégias para viabilizar a volta
dele está viabilizando a volta de tudo que está ali. Espécies. Esse é talvez o maior impacto. E esse projeto, o Gosto da Amazônia, começou quando? A gente começou o ano passado, quando teve o convite, a gente foi, o Sérgio Abdon, que é do Cindy Rio, e eu fomos ao Instituto Mamirauá para participar da pesca. Foi lá na incrível, Amazônia. Foi incrível. Essa experiência de participar da pesca foi uma das coisas mais emocionantes. E lá, né, Tereza, que foi onde começou, né? Foi onde começou. Um simbolismo muito grande, né? Exatamente. E aí de lá a gente veio para essas etapas que eu expliquei. E agora estamos na etapa que é a grande festa, que é o Rio Gastronomia. A gente está com 2 estandes lá. o produto. Apresentando o produto, tem 3 pratos com pirarucu, tem venda do pirarucu no Rio Gastronomia. Mas tem uma peixaria aqui no Rio, isso, que é a que recebe a sua peixe. A sua peixe é no centro? É no centro, ali perto do Sambódromo. Eles foram super parceiros, porque eles bancaram comprar um peixe que eles, na verdade, não sabiam se a gente ia conseguir vender ou não. Entraram no coletivo de uma certa forma, né? E uma das pessoas da sua peixe foi junto na viagem. Naquela viagem? Isso. Você vai contar um pouquinho da viagem. É. Mas eles já compraram um lote. Eles compraram, agora estão comprando mais 5 toneladas. Compraram 4, agora estão comprando mais 5. E isso é incrível como isso vai ajudando o desenvolvimento dessas regiões. Exatamente, né? Exatamente. Quer dizer, tudo isso, né, até chegar na venda. Então a partir de Mamirauá, quando, né, deu certo, ela emplacou e todo mundo estava vendo o resultado, isso começou a se dispersar, né, a expandir para outras áreas. Então, organizações e governos locais e tudo tendo problemas de pesca em outras áreas e ficaram sabendo de Mamirauá, falaram, pô, vamos lá ver, leva 3, 4 pescadores para lá ver, os pescadores chegam lá e falam, ué, como é que tem tanto pirarucu aqui? Não, é que a gente está fazendo proteção, não pescou mais, deixou 3, 4, 5 anos sem pescar pirarucu, ninguém mais matou pirarucu, aí filhou, né, que eles chamam, voltou, e agora a gente está começando a pescar. Então, tem uma regra no manejo que é, não se abate peixe abaixo de 1,5 m, porque a pesquisa mostrou que com 1,5 m é o tamanho médio, onde acontece a maturação sexual, né? Então a gente tem condições de apontar que com 1,5 m, pelo menos metade daquela população de pirarucu está apto a reproduzir. Quer dizer que se a gente for abater um peixe, a gente tem que abater um peixe que já teve filho. Porque a gente mantém a sustentabilidade do estoque. E é assim que você consegue preservar a natureza de uma forma que as pessoas não, tem que parar de comer peixe, tem que parar. Não precisa, exatamente. Várias formas e essa certamente é mais eficaz. Então né? Não se abate peixe com 1,5 m e além disso, se abate até 30% dos indivíduos adultos contados. E isso virou uma norma, né? No regramento isso é respeitado? Nas áreas de manejo, sim. Até porque não respeitar essas regras de manejo é um tiro no pé, né? Se você não respeitar, o estoque vai mostrar que você não está respeitando. Então as pessoas... Mas assim, Regina, quando as pessoas... Entendem, né? Entendem e se dispõem a fazer... O manejo é uma transformação de vida, né? Que é a sua própria sobrevivência. Exatamente. Que tá em jogo, né? Exatamente. E aí a gente entende, logicamente, por trabalhar, né, com essas pessoas, com esses grupos, todas as necessidades, né? As pessoas, talvez na maioria das vezes, pelo menos as pessoas da base, via de regra, as pessoas fazem exploração não criteriosa, não é por maldade, é por necessidade. Né? A ilegalidade na Amazônia, em se tratando de base, né, de comunidades tradicionais, de povos tradicionais, via de regra, a exploração ilegal ela é... necessidade e ignorância desse processo. Falta de oportunidade de fazer de outro jeito. Né? E aí a falta de oportunidade inclui falta de apoio, falta de assessoria técnica, né? Falta de conhecimento sobre as coisas. E aí, lógico, o pai dele, o avô dele faziam daquele jeito, mas era para subsistência, era para um pequeno mercadinho ali, né? Uma rodinha. Né? Então o impacto era pequeno. Quando começa a precisar abastecer Manaus com 2 milhões de pessoas, é o que eu sempre falo para a turma, a grande maioria dos manauaras tem uma relação com o interior, né?
Mas Manaus tem 2 milhões de pessoas. Então, por exemplo, ainda é cultural comer ovo de quelônios, de tartarugas, né? Chamados bichos de casco lá, né? E aí eu sempre converso isso com o pescador. Bom, se cada pessoa de Manaus quiser comer um ovo, a gente precisa de 2 milhões de ovos. Como é que a gente vai fazer? Se cada um quiser comer um pedacinho de paca, porque o vô veio da comunidade, paca é uma delícia, quanta paca a gente vai precisar? Não tem, não dá, né? Então, mas em se tratando de mercado, a escala aumenta e aí a gente tem que ter um outro olhar para o recurso, né? Claro. E isso envolve essas estratégias que, no nosso entendimento, quando feitas de forma participativa, Você envolve as pessoas no próprio processo é delas. O processo tem que ser delas, né? Não tem que ser meu. Você dá uma orientação, né? Mas as pessoas têm que participar e têm que entender por que aquilo está sendo feito. Se as pessoas não incorporar o manejo, não é o biólogo gaúcho, nem o paulista, nem o amazonense que vai resolver com que o manejo dê certo. Ele não vai dar certo. Né? Tá certo. Tem uma outra regrinha que são os meses de pesca. São os meses, né? Então, assim, a pesca está focada na época não reprodutiva e, na verdade, mais por conta das condições do abate, né? A captura na época cheia, onde a floresta está alagada, fica muito difícil de capturar os peixes, né? É um esforço muito grande para capturar um grande número de pirarucus, quando as cotas são grandes, e esse esforço muito grande aumenta muito o custo da pesca. Então se faz por questões de condições ambientais, quando os rios secam, os peixes ficam mais confinados nos ambientes que isolam e aí o abate se torna mais fácil. Então tem uma janela aí que vai de agosto, setembro a 30 de novembro. 30 de novembro fecha o abate do pirarucu, que é o defeso, que a gente chama, né? Que é o período de 6 meses onde o peixe está proibido, está protegido para reprodução. E no caso do Amazonas, se a área não for manejada, ele é proibido o ano todo, o abate e a comercialização. A gente vê isso, o defeso da lagosta também. Isso, é o mesmo princípio, exatamente. Tomara que isso se desenvolva mais. Mas eu queria saber, quero que você me conte a tua impressão, pegando aquele barco na Amazônia, você carioca, urbana, sabendo que ia ficar 36 horas no barco. 36 horas até chegar na aldeia, depois eu fiquei 4 dias. Não, pois mas eu fico pensando nessa viagem, 36 horas dentro do barco, depois você ainda ficou lá. Como é que foi a tua impressão? Primeiro que foi uma viagem de aprendizado, né? Então a gente teve antropólogo dando aula da história da Amazônia dentro do barco. Isso é um privilégio enorme, né? Então, assim, o coletivo estava ali dentro daquele barco, né? Estavam todas as pessoas que cada uma tem um lugar nessa cadeia, essa corrente desse alimento, né? Então foi super, super prazeroso. Nossa, assim, uma sensação de que você está entrando em contato com coisas muito verdadeiras e muito fortes e o que está acontecendo essenciais, ali. Essenciais. Então, eu acho assim, essa coisa, né, da gastronomia, que hoje em dia tem muito esse mote, né? Gastronomia, aí tem essa coisa dos chefes irem lá, e aí é produto. E eu tenho muita, assim, crítica realmente em relação a isso, porque eu acho que, primeiro que tudo, os donos do produto são eles, né? São os povos tradicionais que estão lá. Então a gente tem que aprender muito mais com eles do que propriamente dar palpite, no meu ponto de vista. Lógico que isso não significa que a gente não vai inventar, né? A gente pode inventar uma opção de coisas, mas assim, eles sabem sobre aquilo, né? Então eu acho que a gastronomia pode ajudar, sim, se tiver uma posição de respeito, né? Você estava falando antes que a gastronomia sempre foi colocada nesse lugar burguês, isso, né? Mas que não é o prazer, hedonista, burguês e tal. E, na verdade, a gastronomia nada mais é do que a arte da alimentação, né? E a alimentação é a energia mais utilizada no planeta, né? 3 vezes por dia a gente tem que comer, no mínimo. Então, é uma energia que está aí circulando, e dinheiro também circulando. Então, quando você vai num lugar desse, o que eu acho interessante é que ali não é um produto, né? Eu tenho muito essa implicância de chamar um pirarucu de produto, por exemplo, né? Porque você está ali, aquilo ali é quase que uma entidade, é um ser que
fez com que aquelas populações permanecessem na floresta. Então, número um, aquilo é um alimento totalmente integrado à cultura deles, né? Totalmente. Número um, eles têm que comer aquilo, né? Não adianta eles fazerem aquilo como uma fonte de comercial que vai trazer um benefício para comprar coisa de consumo. Tudo, Porque existem essas distorções, né? A gente sabe que se for visto só como um produto, ele deixa de ter a força principal dele, que é ser o alimento. Dele, E o alimento, lá no Maniva a gente tem um mote que é comida, cultura, afeto e memória, né? Uhum. Então, antes de tudo, antes de ser um produto comercial, ela é cultura, ela é afeto e ela é memória. Então, assim, a gente comeu ali um produto, a gente comeu ali o alimento deles, que ancestralmente foi sempre presente nas refeições. Eu acho que, Tereza, eu acho que quer ver um exemplo disso? Um dos povos que a minha organização trabalha, né, são os Deni, né, o povo Deni do rio Xeruá, no médio Rio Juruá. Lá pertinho de onde é o Adevaldo, que conversou com você. Para os Deni, o pirarucu já foi um Deni. Então, quer dizer... A coisa da cultural mesmo, né? O cosmológico, né? A memória do a ancestralidade. Então, isso traz uma carga na coisa, assim, que a gente precisa, em se tratando sobretudo de povos indígenas, a gente precisa tomar cuidado, né? Porque a gente corre sérios riscos de pisar no sagrado de uma forma bastante... Displicente, exatamente, né? Então imagina, o pirarucu foi um Deni. É muito forte isso, e a gente precisa entender isso, inclusive para trabalhar com os Deni, com o pirarucu, né? Esse simbolismo é muito presente, né? E aí diferentes povos com diferentes simbolismos e que precisam ser respeitados pela parte técnica, pela política, né? Pelas políticas públicas e pelas frentes de exploração, né? Isso precisa ser ponderado, né? Porque realmente são coisas que a gente às vezes tem dificuldade de entender, né? E elas têm valores intrínsecos nesses povos, né? Assim como o território, né? Não é a terra do índio, a terra indígena faz parte dele, né? Ele não existe sem aquele lugar. Não existe uma separação, né? Não existe sem aquele É lugar, uma coisa única, é uma unidade. Porque o lugar de amarrar rede pode ser o lugar de amarrar rede, e embaixo da rede está enterrado o pai dele. Então a gente precisa tomar cuidado e sobretudo conhecer, né? Para não pisar no sagrado. Porque é outra cultura, a gente não tem conhecimento. A gente, né, geralmente as pessoas chegam com o seu olhar da sua cultura e não abandona isso para entender a cultura do outro. Mas eu queria te perguntar outra coisa, porque você tem muito conhecimento da Amazônia e está se falando tanto de desmatamento e como está crescendo de uma forma muito preocupante. O que você pode dizer sobre isso? O que você tem visto? O que você sabe? Bom, Regina, eu acho que assim, eu sou técnico, né? Eu estudei e eu acho que, assim, questões técnicas, a gestão tem que ser feita de forma técnica, né? Então, assim, o desmatamento está lá, é só ir lá ver. Né? Está acontecendo. O sul do Amazonas, hoje eu recebi fotos de colegas que trabalham no sul do Amazonas, está queimando, está em chamas o sul do Amazonas. A gente tem vários lugares com garimpo. Ontem passou no Fantástico uma grande reportagem, né? Uma matéria grande da terra Yanomami, pedindo socorro, o Zoiampi pedindo socorro, o Médio Solimões tem garimpo, e assim, são fatos, né? Não se trata de opinião. Claro. Né? Não se trata de opinião. Ciência não trabalha com opinião. Você não interpreta, não tem uma opinião. Aquilo ciência não trabalha com opinião, com crença, a ciência trabalha com fatos, né? E são fatos. E a gente precisa encarar os fatos. O que se pode fazer para se proteger disso? Está complicado, né? Assim, a gente precisa encarar os fatos, né? Eles estão lá, eles estão no dia a dia, a gente que está em campo. Eu vivo no interior, né? Rodando muito e nos últimos tempos aí há uma grande explosão de ilegalidade. E, logicamente, que isso vai acarretar numa série de impactos para o ecossistema e, logicamente, para as pessoas que ali estão,
E logo depois para as pessoas que estão aqui no Rio Grande do Sul, no agronegócio no Sul, no Sudeste, São Paulo, ciclo de chuvas. Isso são fatos. Isso não é opinião, isso é fato, né? Estudado cientificamente. O projeto Gosto da Amazônia, ele pode se proteger? Ele está protegido? Tem uma coisa interessante, estava pensando nisso, né? O projeto começou, né, esse ano. E uma das coisas que eu acho interessante é essa troca. Então a gente esteve lá vendo a pesca 2 vezes, né? E agora eles vieram. Então essa semana eles vieram para o Rio Gastronomia? Eles estavam aí. Quem que veio? Veio o Cacique e o Germano, que é Cacique também. Palmari. Vieram 2 Palmari, né? Ele sabe melhor. Vieram 2 Palmari. Veio um ribeirinho da Reserva Extrativista do Baixo Rio Juruá, um ribeirinho do Rio Negro, da Reserva Extrativista do Rio Nini, o seu Benedito, da Reserva Extrativista do Médio Purus, que é próxima dos Palmari, o Pedro, que é um comunitário de Mamirauá, da reserva vizinha de Mamirauá, que é a Manã, que é uma reserva de desenvolvimento sustentável, a Ana Cláudia, que é uma grande pessoa, né? Uma grande personagem do manejo aí dos últimos tempos, que veio da base, filha de pescador, trabalhava na colônia e hoje ela coordena o programa de pesca do Instituto Mamirauá, que é uma instituição referência, uma unidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí a gente estava num time aí, né? Assim, representando esse coletivo que a Tereza fala, ele é um movimento através de um projeto que envolve ICMBio, né, o órgão que faz a gestão das unidades de conservação das reservas, a FUNAI, né, que trata das terras indígenas, da gestão das terras indígenas, e uma série de organizações de apoio técnico. E tem apoio financeiro de outras organizações? Sim, o apoio financeiro vem dos Estados Unidos através da USAID, né, da Agência de Apoio dos Estados Unidos, através do Serviço Florestal Americano, com uma conexão, um projeto de parceria, né, Estados Unidos-Brasil, já de mais longa data, assim, né, que não envolve especificamente só esse projeto. Então, o mote desse projeto é fortalecimento das cadeias produtivas sustentáveis da Amazônia. Então, um componente é o pirarucu, tem um componente castanho, um componente açaí, um componente madeira. A gente está no componente pirarucu. Então é fortalecimento da cadeia produtiva, né, da cadeia de valor, que a gente chama. Eu gosto de chamar de cadeia de valores, porque não é só o valor econômico, é o valor da ancestralidade, é o valor do coletivismo, da mobilização social. E aí uma das frentes do projeto é a abertura, a busca de mercado e agregação de valor, preço justo. É a tentativa, né, o esforço de mostrar para as pessoas, para o grande público, para o consumidor final, que ele comprando aquela carne de peixe linda, maravilhosa, com todos os atributos da gastronomia, enquanto uma proteína linda e maravilhosa, é mostrar a sustentabilidade e todo esse simbolismo que está ali naquele peixe que foi pescado de uma forma sustentável. E mais além ainda, que você comprando aquele produto, sabendo que ele veio de forma legal, de forma sustentável, é você ajudar a garantir os macroprocessos ecológicos da Amazônia, que é o que se trata dos serviços ambientais, que a gente chama, né? Então, quer dizer, aquela população está ali naquela matriz de floresta e que aquela matriz de floresta ela só funciona para a humanidade se ela for o blocão que ela é hoje. Né? Claro. Se a gente deixar pequenas ilhas, a gente vai perder os serviços ambientais. Se matar tudo, se queimar tudo. Exatamente. Não adianta deixar bolinhas de floresta, né, cercadas com os bichinhos para a gente visitar. Isso não funciona. Não vai funcionar. Então a gente precisa viabilizar isso. Então a gente entende que essa conexão, então, das pessoas entender o que está por trás daqueles produtos, e aí tem uma série de produtos já sendo trabalhados de origem dessas unidades de conservação, as castanhas, os óleos, as farinhas, o açaí que ganhou o mundo, e uma série de iniciativas exatamente nesse mote, né, de mostrar, de novo, como fato, não como opinião, que tem como diz o professor Carlos Nobre do INPE,
a Amazônia é um ativo, a gente ainda não entendeu isso. A Amazônia é um grande ativo pela sociobiodiversidade. Claro. Mas para isso a gente precisa desenvolver os produtos, e aí entra a farmacologia, entram os cosméticos, entra uma série de coisas, né, que estão ali. É uma questão de como Mas perceber, eu acho né? que esse trabalho que vocês fazem também, né, que a Teresa está envolvida também, das pessoas irem, trazerem e divulgarem, esse trabalho de divulgação desse projeto é muito importante para as pessoas entenderem o país, para as pessoas entenderem que é possível, né, que tem zonas de projetos super positivos no Brasil que funcionam para o desenvolvimento do país, para que essas populações saiam da pobreza e possam se desenvolver, porque esse país é imenso e não se conhece. Então, a partir do momento que você vai lá, que os chefes vão lá, os ecochefes vão lá, que você vem aqui, que eles venham também, isso que eu achei os caciques, e venham participar do Rio Gastronomia, é um evento que vai muita gente. Então, você está comunicando, você está divulgando e dizendo para as pessoas, olha, o Brasil é isso também, e é muito isso, e é uma coisa imensa que a gente tem que preservar e tem que entender como fazer um desenvolvimento sustentável dessa região. Eu acho que um exemplo foi a aula, né, Teresa, que vocês deram, né? Você, a Jéssica e Fred, que a Teresa vai contar melhor que eu, mas assim, 150 pessoas de pé aplaudindo, emocionadas, os manejadores junto com os chefs ao final. Ali eu acho que a gente conseguiu tocar as pessoas, assim, né? Vocês filmaram isso? Sim, o próprio evento filmou. O que eu acho interessante disso, que sempre me emociona muito, é que eles, os ribeirinhos e os indígenas que vieram, os manejadores, né, de peixe, eles são muito modernos, eles são muito rápidos, eles entendem muito, eles pegam a coisa de lá mesmo. Da mesmo jeito, a gente vai para lá e a gente aprende, e estranha e se deslumbra. Eles vêm para cá e eles muito rapidamente eles sacam e eles se orgulham. Então eu tirei até uma foto que eu adorei, que era do cacique segurando o cardápio com o pirarucu, porque para eles essa coisa também um pouco do momento que a gente está da internet, da comunicação. A internet aproximou, não tem mais as barreiras que a gente tinha antigamente. Como é que eu ia saber o que acontecia lá 50 anos atrás, né? Essa coisa do urbano rural está passando por uma grande modificação com a questão da internet. Então o fato deles poderem vir aqui, experimentar o Rio de Janeiro... Porque é diferente, apesar de você falar da questão da internet, é diferente quando vocês vão lá, ou quando eles vêm aqui, porque é muito mais forte. Sim, né? Eles ontem entraram no mar pela primeira vez. Pois que coisa mais linda a foto deles entrando no mar. Né? Então, assim, e eu acho que é isso, é essa troca que a gente precisa fazer. Como é que foi essa aula que você disse que aplaudiram Essa de pé? aula foi uma aula de 3 pratos. A gente identificou 3 partes para o mercado do Rio de Janeiro, que é um pouco diferente do tradicional. E cada chefe eram 3 gerações. Era o Frederico Monnier, a Jéssica, que é do Checlode, que é jovem, bem jovenzinha. E eu, então a gente brincou com o número 3. Eram 3 gerações, 3 partes do pirarucu e 3 receitas de tendências diferentes. A minha, até porque a minha culinária é mais brasileira, mas a receita não era. Enfim, foi essa brincadeira, mas no final a gente tinha essa consciência de que a gente tinha que chamar os verdadeiros donos do peixe, que eram os manejadores, e a gente chamou eles para o palco. E aí foi uma emoção assim, incrível. As pessoas ficam... E eu acho que isso é legal. Para mim, isso é a luz no fim do túnel. Porque as pessoas querem amar o país e querem integração. As pessoas não querem essa guerra de diferenças. Eu acho que quando você vê uma pessoa levantando no meio da aula, assim, tipo, muito, muito apaixonada e dizendo é isso que a gente quer. Então, o Brasil é essa multiplicidade. A gente cresceu achando que o Brasil é Rio de Janeiro, São Paulo, e lá tem um mato, né? Lá tem uma selva. Não é, tem muita coisa organizada, muita coisa para ser conhecida, muita riqueza deles em primeiro lugar e que a gente também pode usufruir. Então, eu acho que é uma questão de integração
e que esse projeto veio trazer bem de uma forma muito apaixonada, porque é através do alimento, que é a nossa fonte principal, né, Claro, de vida. e que todo mundo tem que participar dele, todo mundo come, né? Claro. Isso. Olha, eu acho que vocês estão de parabéns pelo projeto. Tomara que ele prossiga com força, né? Não seja estrangulado por algum motivo. E que é muito bom a gente estar conversando. Tem tanta coisa ruim acontecendo que quando a gente conversa sobre projetos que estão avançando, que estão dando certo, é uma alegria enorme, é uma esperança, né? Mas eu tenho uma curiosidade. Qual foi a sua receita? A minha receita não foi nada brasileira, foi um gravlax, que é uma receita nórdica. Que pode fazer com pirarucu. Que a gente fez com pirarucu e que foi interessante porque eles também comeram, né? Eles não comem peixe cru, né? Que eu saiba, né? Difícil. Mas eles acham muito interessante, né? Eles aproveitam. Eles não comem cru de jeito nenhum. Não comem. Eles comem muito na brasa, né? Mas o gravlax, ele tem um cozimento ali no... Ele fica curado, né? Com sal e com açúcar, com as especiarias. Mas eu usei um pouquinho das especiarias da Amazônia, com maru. Tem muita coisa, tem tanta coisa para ser descoberta no nosso país. Tanta coisa para a gente aprender, né? Vocês têm algum outro projeto à vista? Alguma outra coisa acontecendo? Então, essa frente segue, né? Assim, o Rio de Janeiro foi muito por circunstâncias da gente ter se encontrado com a Tereza, aí de Pedro ter encontrado a Tereza, e essa coisa dos ecochefs, falou, pô, tem um cenário legal aqui, né? Pra gente fazer essa investida para fora do mercado regional lá, né? E aí o Rio de Janeiro, como um polo, né, gastronômico e lançador de tendências e tudo isso, né? E então a gente teve essa entrada aqui, de novo assim, né, abertura de mercado. Então a gente teve a Só Peixes, né, o Alexandre da Só Peixes esteve lá com a gente na viagem, que foi excelente, né, para entender também, né, das dificuldades logísticas, as longas distâncias, toda uma operação de guerra, né, para fazer a pesca, para o peixe não perder qualidade, as questões sanitárias, como é que faz o peixe chegar rápido no frigorífico, mas lá rápido também é uma outra dimensão. É outro tempo, né? Mas isso é legal de falar, né? Eles têm aquela unidade de processamento, que isso é uma coisa interessante. Quanto mais perto você põe o processamento da área de produção, mais valor agregado você vai ter no produto. Então, se eles antigamente não tinham essa área de limpeza, higienização, de visceração do peixe, antigamente não tinha, então o peixe vai deteriorando. Hoje, como eles têm, é uma área, assim, Anvisa, né? Uma área que parece que você entrou no hospital, eles com touca, e eles dão pra gente a touca, se a gente entra sem touca, com galocha, com tudo. Você olha nas fotos, você não acredita que seja uma coisa do lado da outra. Uma pequena unidade, né? Lá se você olhar no mapa, tá com jato de água, então o peixe sai de lá totalmente limpo, entra num barco que é um iglu lá de gelo e vai pro frigorífico em Manaus. Então ele está assim pronto para ter uma durabilidade muito grande. Ele é fechado enfim, ele vai só esbucelado. Como se trata de uma espécie, ele é carnívoro, né? Ele é piscívoro, ele se alimenta de outros peixes. Então existe a necessidade de eviscerá-lo, né? De tirar todos os órgãos, porque senão o processo, né? De deterioração dos próprios ácidos do sistema digestivo, né? E tudo que são fortes para digerir, né? As presas, e ele depois de morto isso pode influenciar na carne e acelerar o processo de decomposição, né? Então, precisa ser... Evisceração é tirar, né, o bucho, né, popularmente falado, e as guelras. Então, ele sai da área de manejo no formato que a gente chama de charuto, que é o peixe inteiro, com escama, couro, tudo, e sem o bucho e sem as guelras. E refrigerado, né, no gelo, para chegar no frigorífico, ele ser processado. Bem fresquinho, né? Mas a gente comeu as vísceras, né? E as vísceras se comem várias vezes, né? O fígado, a parte do intestino, sarapatel de pirarucu. a ova, né? Quando a gônada da fêmea. Eu gostei muito do sarapatel. Se come sarapatel bastante, achei bem interessante. Se aproveita muito. Depois a carcaça, né? O esqueleto, porque como a gente está falando de peixe de 80 quilos, 100 quilos, 120 quilos, né? E maiores também, mas a média.
Então é bastante comida e diferentes formas. E aí os ribeirinhos usam a cabeça para fazer assado, porque é uma cabeça desse tamanho que dá para 3, 4, 5 pessoas comer. Tem carne gostosíssima. E aí uma coisa que eu acabei de lembrar, falando do aproveitamento, agora está se usando o couro também. Né? A pele do pirarucu está gerando um couro nobríssimo. Para fazer bolsa, sapato. Bolsas, sapatos, cintos. E antes não fazia? Não, ele agora teve um boom no mercado, sobretudo no mercado externo, né? E, inclusive isso eu acho que é muito importante de falar, né? Porque, assim, a gente tem casos de uso de couro de animais. Teve o mercado das peles, o ciclo do mercado das peles na Amazônia, que foi um problema, né? Porque se matava onça, jacaré, lontras, ariranhas para vender a pele. E isso é um grande perigo. É um grande perigo, indiscutivelmente. Mas no caso do pirarucu é um cenário bastante diferente. A gente está falando hoje de 50 mil peixes abatidos legalmente, né? Dentro desses critérios do manejo, com cotas autorizadas pelo IBAMA e, no caso de áreas indígenas, dado a anuência da FUNAI, através de um projeto que mostra toda a metodologia, mostra o monitoramento dos estoques. Então a gente tem uma quantidade, uma escala comercial para essa pele sustentável, porque já apareceram aí na rua notícias, né? Pô, mas aí estão matando pirarucu para fazer bolsa para alta elite, né? As grandes grifes e tudo isso. Então isso é importante, né? É um mercado que pode agregar valor desde que os valores desses produtos impactem positivamente a rentabilidade do manejador, né? A gente está falando de bolsa de R$4.000, R$5.000. Então é uma outra frente do projeto, discutir, dialogar de uma forma mais horizontalizada, quer dizer, encurtando cadeia. Se o valor é esse da venda final da bolsa, eles têm Ele não pode ser irrisório lá na ponta, claro. né? Ele não pode ser irrisório lá na ponta. Se você vende sustentabilidade, você tem que pagar por ela, ponto. Claro, né? É verdade. Então, aí abrimos o diálogo com as empresas, né? As empresas do meio desse processo, que é a empresa que pega a pele bruta, né? E transforma ela em couro e passa para frente para a indústria e para as grifes e tudo isso. E então a gente está nesse diálogo também, né? De uma conversa no sentido de parceria comercial e de horizontalidade, de conversa franca, aberta, e para que a gente promova esse produto cada vez mais, lindo, requintado, mas que da isso maneira rebata justa, lá na base, né? Da maneira justa. Então, já estamos chegando aqui no final. Eu queria perguntar rapidamente qual é o próximo passo? Teve agora o Rio Gastronomia, tem algum outro passo já? A gente tem o CADEG, vai ter um festival no CADEG. Quando vai ser? Vai ser em setembro, nas 2 últimas semanas de setembro. Festival de Pirarucu. Vai ter o Festival do Pirarucu no CADEG. E a pessoa pode comprar? Ou é só para restaurantes? Sim, vai poder comprar. Então, na Só Peixes, a Só Peixes tem lá uma portinha do varejo, né? Então pode ir lá comprar o pirarucu. E no Rio Gastronomia, no próximo fim de semana, vai ter um... Tem nossa barraca do Gosto da Amazônia vendendo pirarucu de maneira sustentável. Que legal. As 3 farinhas incríveis da Amazônia, que é a ovinha de Uarini, farinha de Cruzeiro do Sul e a farinha d'água, e a castanha da Suab, que é a castanha da Reserva de Desenvolvimento Sustentável PHSU Purus, né? Então, quem mora aqui no Rio, no próximo fim de semana? No próximo fim de semana. Pode ir ao Rio Gastronomia, lá no Porto, Armazém 4 e 3. No Armazém 4 e 3. De quinta a domingo. Que vai ter o stand do pirarucu e das coisas do gosto da Amazônia. E depois tem CADEG, também com restaurantes que vão servir pirarucu, aos modos do Festival do Bacalhau, que já acontece, né? Que é também tradicional. A gente vai ter aí esse Festival do CADEG, que um dos restaurantes, o Marcelo, né? O Barça, esteve na equipe que viajou para a Amazônia. E ontem a gente almoçou com os manejadores lá no Barça.
Então, vamos torcer por esse Brasil sustentável, Maravilha. que a coisa se propague, né? Muito obrigada, Tereza, muito obrigada, Felipe. Você, é um prazer. E daqui a um tempo vocês voltam aqui para contar mais. Tá ótimo. Tá bom? Obrigada a Muito vocês obrigado. também. Até a próxima.